Você ficou confuso com o novo formato da Liga dos Campeões? Nesse vídeo eu vou te explicar como vai funcionar o novo formato da Champions e vou mostrar também como ficou o sorteio dos confrontos para essa temporada nova da principal competição de clubes da Europa. Como era o antigo formato? Primeiramente, eu acho válido nós relembrarmos como era o antigo formato, que foi válido até alguns meses atrás. No antigo formato, nós tínhamos 8 grupos com 4 equipes em cada grupo. Bem simples. Os 2 melhores de cada grupo passavam para a próxima fase e a partir das oitavas de final faziam o mata-mata, com cada time fazendo um jogo em casa e depois um jogo fora. E só a final, então, sendo jogo único. Bem simples, no caso do formato antigo, todo mundo já sabe de cor. Por que decidiram mudar? Esse é um questionamento que eu vi muitos de vocês fazendo nas redes sociais. Por que eles decidiram mudar um formato que já estava consolidado e que já dava certo? Pois é, como basicamente tudo no meio do futebol hoje em dia, eles fizeram essa mudança principalmente pela questão financeira. Porque agora, com esse novo formato, a Champions League terá mais partidas, ou seja, se terá mais partidas, terá também mais patrocínio, mais cota de televisão, ou seja, mais dinheiro para todo mundo, tanto para a UEFA quanto para os próprios clubes. Como é o novo formato? O novo formato, em geral, ele tem alterações apenas na primeira fase. Do mata-mata em diante, nas oitavas de final, já começa a ser da maneira como a gente já conhece. Então, explicando como passou a ser a fase inicial. Não teremos mais 8 grupos com 4 equipes em cada grupo. A partir de agora, teremos quase que um super brasileirão. Imaginem aí, a tabela do Brasileirão não vai do primeiro ao 20º? Pois é, agora nessa primeira fase da Champions, a primeira fase, a tabela, vai do primeiro até o 36º. E aí como fica? Essas 36 equipes não vão jogar direto um contra o outro. Por conta do sorteio, cada time vai enfrentar 8 equipes, fazendo 4 jogos em casa e 4 jogos fora. Então, cada time joga com 2 equipes de cada pote. Então, vou dar um exemplo aqui, o Barcelona. Então, o Barcelona vai jogar com 2 equipes do pote 1, 2 equipes do pote 2, 2 equipes do pote 3, 2 equipes do pote 4. É assim com todos. Aí o que acontece? Cada time vai realizar os seus 8 jogos e vai indo para a pontuação na tabela geral. Como eu disse, do primeiro ao 36º. Quando acabar esses 8 jogos de todas as equipes, vamos ver quem vai ficar do primeiro ao 8º. Os 8 primeiros já estão automaticamente na próxima fase. Vão para as oitavas de final. E do 9º colocado ao 24º, ou seja, os outros 16 times, eles vão fazer um mata-mata separado. Nesse mata-mata separado, os 8 times que passarem vão para aquelas oitavas de final com os 8 times que já tinham sido os primeiros classificados. Acredito que agora deu para você entender. Os 8 primeiros já passam direto para as oitavas de final. E os 16 que estão abaixo dos 8 primeiros vão brigar para ver quem são os 8 que vão jogar contra os 8 primeiros. Assim parece meio complicado, mas creio que vai ficar fácil de vocês entenderem. E aí, só para completar, do 25º ao 36º, essas equipes só não passam de fase. Simples. Como ficou o sorteio? Como eu expliquei para vocês, é por conta do sorteio que vai sendo definido cada confronto. Então cada time vai jogar contra 8 equipes diferentes, jogando 4 jogos em casa, 4 jogos fora, sendo 2 equipes de cada pote. Eu vou colocar aqui na tela agora quais times estavam em cada pote. É de acordo com o nível da equipe. Então vocês podem ver que, por exemplo, no pote 1 estão os principais times. Real Madrid, atual campeão de La Liga e da Champions, o Bayern, que nos últimos anos se consolidou como um dos principais campeões da Europa, Manchester City, atual tetracampeão da Premier League, aí você tem o Barcelona, você tem o PSG, que domina a França, então esses times estão no pote 1. E aí acaba sendo mais ou menos por nível. Mas claro, a ideia com a competição é fazer com que tenham mais jogos de qualidade na primeira fase, gerar mais interesse do público também. Então agora vamos ver como ficou o sorteio.
Tô colocando aqui em tela para vocês verem os jogos de todas as equipes. Claro que o que acaba ficando em destaque são os jogos dos times do pote 1. Porque, um exemplo, o Real Madrid, que está no pote 1, ele é obrigado a jogar com outros dois times que estão no pote 1 também. Então já temos dois confrontos de peso. E no pote 2 temos outras equipes de peso também. Ou seja, o Real Madrid já pode fazer uma primeira fase com várias equipes de peso, que vão impor dificuldade ao atual campeão. Então, como vocês estão vendo aí na tela, por exemplo, o Real Madrid na primeira fase enfrenta o Borussia Dortmund, o Liverpool, o Milan e a Atalanta, por exemplo. Vou falando aqui os confrontos principais. O Manchester City enfrenta a Inter de Milão, o PSG e a Juventus. O Bayern de Munique enfrenta o PSG, o Barcelona e o Benfica. O PSG enfrenta o City, o Bayern, o Atlético de Madrid e o Arsenal. Olhem como ficou difícil essa primeira fase para o Paris Saint-Germain. O Liverpool vai enfrentar o Real Madrid, vai enfrentar o Leverkusen, vai enfrentar o Milan. A Inter de Milão enfrenta Leipzig, City, Arsenal e Leverkusen, também uma chave difícil. Borussia Dortmund vai enfrentar Barcelona e Real Madrid. O Leipzig vai enfrentar o Liverpool, a Inter de Milão, a Juventus e o Atlético de Madrid. Primeira fase duríssima. O Barcelona vai enfrentar o Bayern, o Borussia Dortmund, a Atalanta e o Benfica. Isso que eu não estou citando aqui no caso as equipes que estão nos potes 3 e 4, porque senão vai ficar muito grande. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês aqui? Quais são os principais confrontos? Pegando alguns outros times para mostrar aqui para vocês, equipes do pote 2. O Bayer Leverkusen vai enfrentar a Inter de Milão, Liverpool, Milan e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vai enfrentar Leipzig, PSG, Leverkusen e Benfica. A Atalanta enfrenta Real Madrid, Barcelona e Arsenal. A Juventus enfrenta Manchester City, Leipzig e Benfica. O Benfica joga contra Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Juventus. Ou seja, o que vocês estão vendo aqui? Só pedreira. Então teremos grandes confrontos nessa primeira fase. Mas é aquilo. Só o tempo vai dizer se foi ou não foi um acerto da UEFA fazer essa alteração no formato da Liga dos Campeões. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, se agora você conseguiu entender como funciona esse novo formato, com 8 jogos para cada time na primeira fase e fazendo uma pontuação geral do primeiro ao 36º. Queria saber se você conseguiu entender agora e também se você aprovou esse novo formato ou se você prefere o antigo. Comenta aí. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!